que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem. Amém. É muito bom estar aqui de novo. É excelente. E hoje, nós vamos entrar num tema que eu diria que é o maior e mais universal dos paradoxos humanos. Sem dúvida alguma. Porque, pensa bem, se a ciência moderna nos prova, sem sombra de dúvida, que as nossas células já nascem programadas para envelhecer e falhar, a morte seria, então, só um defeito biológico de fábrica? Essa é a grande questão, né? Exato. E aí, indo um pouco mais fundo, lá no campo da fé, se a teologia afirma que a dívida do erro humano já foi paga de forma definitiva, por que as pessoas que creem ainda precisam passar pelo corredor escuro da morte física? Pois é, esse é um ponto que muita gente se questiona e muitas vezes tem medo de perguntar. Exatamente. Então, preparando quem está nos ouvindo para mergulhar nesse tema, hoje nós temos diante de nós um material que mexe diretamente com as estruturas de como a gente enxerga a nossa própria existência e o nosso fim. Com certeza. E o material de hoje é muito rico. É brilhante. Nós vamos dissecar as páginas de um clássico absoluto, o livro Teologia Sistemática, do renomado autor Louis Berkhof. Um peso pesado da teologia. Demais. E de forma bem específica hoje nós vamos focar na seção que trata da escatologia individual, mais precisamente sobre a morte física. Olha, é um texto incrivelmente denso, mas muito necessário. O autor tem uma habilidade bem singular, sabe? De pegar esses conceitos que costumam gerar um pavor existencial enorme e dar a eles um contorno lógico, histórico, teológico. Ele organiza a casa, né? Exato. Ele traz uma clareza impressionante. O que nós vamos fazer nessa nossa análise profunda não é só ler um tratado antigo. É entender as engrenagens de um evento pelo qual absolutamente todos os seres humanos vão passar. Todos nós. E o nosso grande objetivo de hoje é justamente entender essa visão bíblica e teológica sobre o que realmente é a morte física e como ela se relaciona com a nossa condição material. E talvez o ponto mais intrigante que a gente vai abordar hoje, o motivo prático pelo qual a morte continua a ocorrer com pessoas de fé. Esse é o clímax da nossa conversa. Sim, porque são pessoas que, segundo a teologia cristã, já passaram por um processo de redenção. Então, por que essa transição, que traz tanta dor, ainda é uma exigência? Para a gente chegar nessa resposta, que eu garanto para quem nos ouve que é bastante surpreendente, até contra-intuitiva, nós precisamos dar um passo atrás. Limpar o terreno, né? Isso, limpar o terreno. Antes de entender o motivo de a morte ainda existir para quem já foi justificado, é fundamental a gente definir o que a morte de fato é. E o texto de Berkhof fez isso brilhantemente. Desfazendo um mito gigantesco, né? Sim, ele desfaz o maior mito que a nossa sociedade carrega sobre o fim da vida. O mito da aniquilação total. Ok, vamos destrinchar isso com cuidado, porque no senso comum e na cultura pop em geral, a morte é o fim absoluto da linha. É aquele momento em que a tela simplesmente apaga, sabe? O game over definitivo. A pessoa deixa de existir no universo. Essa é a ideia comum. Pois é, só que o material que estamos analisando hoje aponta para uma direção diametralmente oposta. O que a morte é, então, se ela não é o fim de tudo? Bom, a abordagem dos textos sagrados, conforme o livro detalha de um jeito muito meticuloso, é cuidadosa ao fazer distinções que nós, no dia a dia, costumamos ignorar. Que tipo de distinções? A Escritura distingue de forma muito clara a morte do corpo da morte da alma. Berkhof recorre lá ao grego original para explicar isso. Ele menciona a psique. Que seria a mente. Isso, frequentemente traduzida como alma ou a mente consciente. E ele menciona o pneuma. O pneuma. Que é o princípio espiritual da vida, aquele fôlego natural que anima o ser humano. E o ponto central é,
Quando a Bíblia fala de morte física, ela nunca em nenhum momento fala de aniquilação dessas instâncias. Certo, mas para a nossa audiência que não é fluente em grego antigo ou nesses jargões teológicos, o que essa divisão entre psique e pneuma significa na prática? Tipo, a alma seria como uma bateria que faz o corpo funcionar e a morte é só tirar essa bateria? É um bom ponto de partida. Berkhof explica que a ideia de que qualquer ser humano, seja ele ímpio ou justo, é simplesmente extinto do universo, isso é ensinamento que pertence a algumas seitas bem específicas. Passar longe do ensino principal. Exatamente. Passa muito longe do ensino bíblico central. A premissa inegociável aqui é que Deus não aniquila absolutamente nada daquilo que ele criou. Nossa, isso é forte. É muito forte. A morte não é uma cessação da existência. Em vez disso, o autor até cita o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e usa a palavra grega éxodos. Que significa partida. Isso, partida. Então a morte é descrita essencialmente como uma separação. É um rompimento drástico, uma disjunção das relações naturais da vida. Especificamente a separação entre o corpo material e a alma imaterial. Perfeito. Olha, pensando nessa ideia de disjunção de relações, me vem uma analogia bem prática à cabeça. Para quem nos acompanha, tentar visualizar. Diga. Vamos pensar num computador bem potente, que está conectado à internet por um cabo de rede de alta velocidade. Ok, gostei. Se alguém tropeça no fio e puxa o cabo da tomada, o que acontece? O computador, que seria o nosso corpo físico, o nosso hardware, ele não deixa de existir. De jeito nenhum. Ele continua ali na mesa. E a internet, que seria a alma ou o princípio vital, o pneuma, também não deixa de existir. A rede continua lá pulsante, cheia de informações. Sim, a rede é imensa. Mas aquela relação vital, aquela comunicação constante e instantânea entre o hardware e a rede foi cortada. Isso, acabou a conexão. Então, a morte física, segundo essa visão teológica, seria exatamente o ato de desconectar esse cabo. É uma excelente imagem e ilustra perfeitamente o conceito da separação. Só que isso levanta uma reflexão imensa para mim. Se a morte não é sumir no nada, mas é só ser desconectado dessa interface material, de onde vem aquele pavor humano instintivo do fim? Por que a gente treme tanto diante de algo que é apenas uma, digamos, desconexão? O que é fascinante nessa sua analogia é que ela nos leva direto para a raiz desse nosso pavor. Esse medo instintivo tem uma origem muito profunda, mas não é a origem que a maioria supõe. Não é o medo do nada. Não. O medo não vem da ameaça do nada. Ele vem do trauma da separação. Berkhof argumenta de forma muito contundente que o pecado por si só já é a própria essência da morte. Espera, como assim? Ele faz essa afirmação porque o pecado representa o rompimento primordial. O ser humano foi desenhado, criado, à imagem do seu Criador, para estar em conexão ininterrupta com ele. Como se fosse o cabo de rede principal. Isso. Quando houve a desobediência original, esse cabo de rede principal foi cortado. Uma vez que essa relação fundamental entre a criatura e a fonte da vida foi quebrada, todas as outras relações que derivavam dessa vida foram perturbadas. Entendi. Então, a falência do corpo é só o último estágio de um colapso sistêmico, que, na verdade, começou lá no espírito. Exatamente. É um efeito dominó implacável, que culmina nessa separação física que nós chamamos de morte biológica. No texto, a vida e a morte não são forças antagônicas no sentido de existir contra não existir. Elas são modos diferentes de existência. Modos profundamente diferentes. Nós podemos até não compreender a essência microscópica e espiritual do que é a morte, mas conhecemos as suas ações. Onde as relações vitais cessam, onde a harmonia se rompe, a morte se instala. Nossa. Portanto, o medo paralisante que a gente sente diante da morte biológica é, na verdade, um eco, né? O eco distante daquele rompimento não natural com a própria fonte da existência. É um trauma espiritual que reverbera no físico. E isso nos empurra para um debate ainda mais espinhoso. Vamos lá. Porque se a morte biológica é só o resultado desse rompimento sistêmico, surge imediatamente uma dúvida estrutural.
A humanidade já estava, biologicamente falando, programada para morrer desde o momento zero da criação? Essa é boa. O nosso hardware celular já veio com um prazo de validade de fábrica? Ou a imortalidade era fisicamente possível no princípio? Essa é, sem dúvida, uma das discussões históricas e teológicas mais intensas que o livro compila. O autor introduz o debate mencionando grupos lá do passado, tipo os pelagianos e os socinianos. O que eles diziam? Historicamente, esses grupos ensinavam de forma bem categórica que o ser humano foi, sim, criado mortal. Sério? Sim. Na visão deles, o primeiro homem já estava sob a lei natural da morte por virtude da sua própria biologia. Ele não era só suscetível a morrer se sofresse um acidente. Ele estava fadado a envelhecer e perecer, independentemente de ter cometido qualquer erro moral ou não. Mas peraí, isso soa bastante contraditório para a época. Por que eles defenderiam que a morte era natural se toda a narrativa bíblica tradicional bate na tecla de que a morte entrou no mundo como uma invasora através do erro humano? Qual era a agenda por trás dessa ideia deles? O texto é muito perspicaz ao desvendar isso. O motivo principal de pelagianos e socinianos era tentar contornar ou até mesmo derrubar a doutrina do pecado original. Ah, entendi. Eles tinham muita dificuldade em aceitar essa ideia de uma culpa herdada. Especialmente quando olhavam para o sofrimento humano generalizado, tipo a morte de crianças inocentes. A lógica deles era bem simples. Se a morte for definida apenas como uma lei natural e inescapável da biologia, não tem necessidade de explicar o peso de uma culpa original pairando sobre toda a humanidade. Claro, se é biológico, tira o peso moral da equação. Exato. E o grande ponto de tensão moderno que torna essa parte do livro tão atual para quem nos ouve hoje é que a ciência biológica dos nossos dias parece dar as mãos a essa visão antiga. Como assim? A ciência ensina sobre a entropia, né? Diz que a matéria organizada, os nossos tecidos, o nosso DNA, trazem dentro de si a semente da decadência. A apoptose, por exemplo, que é a morte celular programada, é um fato científico. Tudo que é biológico, eventualmente, perde energia e se desfaz. Sim, é inevitável, fisicamente. Alguns pensadores que tentaram conciliar isso no passado propuseram um meio termo. Eles sugeriram que o primeiro homem era de fato mortal por natureza, sujeito a essa termodinâmica, mas que seria agraciado com a imortalidade como uma recompensa externa caso passasse no teste. Aqui é que a engrenagem do raciocínio precisa rodar com força. Porque a gente tem um conflito direto e frontal aí. Totalmente. Se a própria ciência prova, através das leis da termodinâmica, que tudo que é físico decai, que as nossas células oxidam e falham inexoravelmente, não é absolutamente lógico assumir que ele iria envelhecer e morrer de qualquer jeito? Parece lógico. Como a teologia do autor consegue responder a essa inevitabilidade celular? A esse fato biológico inegável da nossa realidade. Isso levanta uma questão central sobre os limites da extrapolação científica. Berkhoff é extremamente meticuloso na sua refutação. Ele argumenta que sim, a ciência prova que todas as criaturas racionais e irracionais no nosso estado atual carregam essas sementes de dissolução. Ele não nega a biologia. De jeito nenhum. Ele inclusive aceita que a morte e a decomposição existiam no mundo vegetal e animal muito antes da queda do ser humano. Afinal, as plantas eram comidas. Faz sentido. Mas a grande virada é que ele afirma que nada disso prova que a constituição original do ser humano não era uma exceção miraculosa à regra entrópica do universo. Entendi. Usando a nossa analogia de antes, ele está dizendo que o nosso hardware humano foi construído de uma maneira que era imune à ferrugem e ao desgaste da bateria, contanto que se mantivesse perfeitamente conectado àquela fonte de energia original. É a tradução perfeita do argumento dele. A base teológica para essa imunidade não reside numa biologia mágica independente. Reside no poder sustentador absoluto de Deus. O cabo de rede sustentava o hardware. Exato. O raciocínio é que a mesma inteligência infinita que criou as leis do universo tem o poder de manter a biologia de uma criatura funcionando indefinidamente sem falhas. Berkhoff enfatiza fortemente a doutrina da imagem de Deus. Que muda tudo, né? Muda. Ser criado à imagem do Criador, vivendo sob aquelas condições de perfeição originais, garantiria um sustento vital que exclui qualquer falha no sistema orgânico. A mortalidade celular só assumiu o controle. A termodinâmica só começou a destruir o corpo humano
quando esse fluxo de energia relacional foi cortado. O que nos leva a uma conclusão bem dura para quem nos escuta. A morte humana não é o fracasso triste de uma biologia que tentou ser eterna e não conseguiu. Não. Ela é ativamente antinatural. Ela é uma invasora. Exatamente. Uma penalidade intrusa. Mas isso me tira uma dúvida. Se a morte foi a penalidade estipulada para a quebra dessa conexão, por que Deus simplesmente não desligou os servidores no mesmo segundo? Tá? Porque se a lei lá no início dizia que no momento do erro a morte viria, por que a humanidade não foi aniquilada ou pelo menos morta fisicamente de forma instantânea? Por que prolongar esse desgaste biológico por milênios? Berkoff aborda exatamente essa aparente inconsistência legal. Ele afirma que, por uma questão de estrita justiça, Deus tinha total respaldo para impor a morte completa no exato momento da infração. A morte física, espiritual e eterna. Seria o justo segundo a regra. Seria. A aniquilação imediata da humanidade seria perfeitamente justa dentro das regras estabelecidas. Mas o motivo de isso não ter acontecido introduz um conceito maravilhoso na teologia: a graça comum. Graça comum. Sim, é uma intervenção divina providencial que freia a operação plena e imediata do pecado e da morte. Essa graça não salva o indivíduo eternamente, mas ela preserva a ordem natural, ela restringe a autodestruição imediata e permite que a história humana se desenrole. Criando palco, né? O palco de tempo necessário para que a redenção da humanidade pudesse ser executada através da história. Certíssimo. Se a morte viesse de vez, não haveria tempo para o resgate. Então, amarrando tudo isso para a nossa audiência, a morte não é a aniquilação, é uma separação profunda. Ela nunca foi o destino do projeto humano original, mas sim uma fratura invasora na nossa realidade. E graças a uma suspensão temporária da pena máxima, a humanidade teve tempo de receber a redenção. Um fôlego de tempo. O que nos traz direto ao núcleo da teologia cristã, que declara que o Cristo veio, viveu, morreu, pagou essa penalidade e venceu a morte de uma vez por todas. Essa é a base de tudo. Mas é exatamente nesse ponto de triunfo que o texto de hoje esbarra num gigantesco e incômodo paradoxo prático. Sem dúvida. É aquele momento inevitável em que as grandes declarações teológicas precisam olhar nos olhos da dura realidade dos hospitais, do envelhecimento e do luto de todo dia, sabe? Exatamente. O paradoxo é bem cruel na sua simplicidade. Se a doutrina afirma que Cristo se tornou a maldição no lugar de quem crê, se removeu a penalidade legal do pecado e conquistou a vitória cabal sobre a morte, Sim. porque as pessoas perdoadas continuam morrendo. Se a hipoteca da casa já foi integralmente quitada, por que o banco ainda vem com uma ordem de despejo e recolhe os móveis? É uma frustração compreensível. Por que a divindade simplesmente não translada as pessoas de fé diretamente para um estado de glória, poupando todo mundo do processo aterrorizante de ver o próprio corpo falhar até o último suspiro? Essa pergunta, pela sua carga emocional e lógica, ela domina o último segmento do material que estamos analisando. E a resposta que o autor constrói exige que nós abandonemos uma série de clichês religiosos, aqueles que a gente usa como curativos emocionais baratos, sabe? Tipo o quê? Primeiro, ele se dedica a derrubar justificativas falsas que até mesmo acadêmicos tentaram usar no passado. Por exemplo, a velha e repetida tese de que o corpo físico precisa ser destruído pela morte para que a pessoa seja purificada dos seus instintos ruins e alcance a santificação perfeita. A destruição biológica seria um filtro essencial, então. Essa era a ideia. Mas como ele rebate algo que parece até lógico do ponto de vista da purificação, porque a gente erra através do corpo, né? Ele demonstra que a própria estrutura da narrativa bíblica contradiz essa ideia, de uma necessidade mecânica. Berkoff invoca exemplos históricos, como Enoque
e Elias. Figuras do Antigo Testamento. Isso, figuras que, segundo os relatos, foram transladados, ou seja, levados à presença divina sem jamais provarem a morte física. Nossa, é verdade. Se a destruição celular e a separação violenta do corpo fossem requisitos inegociáveis para a santificação, Enoque e Elias não poderiam ter pulado essa etapa. Eles teriam que morrer de qualquer jeito. Exato. O fato de terem pulado prova que a morte não é um pré-requisito técnico absoluto. Entendido. Há também aquela outra ideia bastante popular, com o forte sotaque da filosofia de Platão, de que o corpo físico é intrinsecamente mau e que a morte é apenas um favor divino para libertar o espírito puro de uma prisão de carne, cheia de dores. Sim, essa dualidade onde a carne é vil e o espírito é nobre é muito comum nas culturas. Mas Berhoff a descarta como uma justificativa antibíblica para a continuidade da morte. Por que ele descarta? Porque se o objetivo final fosse apenas libertar o espírito das amarras de um corpo corrompido, a onipotência divina teria ferramentas muito mais eficientes. E tipo? Deus poderia realizar essa libertação e purificação através de uma transformação súbita e indolor. A teologia chama esse evento escatológico de parousia. Que é o retorno de Cristo. Isso, o ensino sobre o retorno. A promessa teológica da parousia é que as pessoas de fé que estiverem vivas naquele exato momento serão transformadas instantaneamente. Num piscar de olhos? Isso. O corpo mortal se reveste de imortalidade sem a necessidade de passar pelo leito de morte, pelo coma, pela parada cardíaca. Logo, se isso vai acontecer no futuro com milhares de pessoas, fica provado que a morte agonizante não é obrigatória para se obter um corpo glorificado. Bom, se a morte física continuada não é essencial para filtrar a nossa santificação de um jeito mecânico, e se também não é o único método disponível para trocar um corpo falho por um corpo perfeito, qual é a verdadeira razão? Se a dívida legal está paga, por que o leito de dor e o último suspiro ainda fazem parte do roteiro de quem crê? A verdadeira razão, segundo o argumento do autor, exige uma mudança radical de perspectiva sobre a própria natureza do sofrimento humano. Na economia da fé cristã, a morte física mudou de status. Mudou de status? Mudou. Para os justificados, ela deixou categoricamente de ser uma punição penal, o salário do pecado, a faca do carrasco. A dívida realmente foi paga. No entanto, o evento da morte foi transformado, reaproveitado, e tornou-se uma ferramenta corretiva. Uma ferramenta de Deus? Sim, uma ferramenta ativamente ordenada e usada por Deus com um propósito pedagógico e transformador muito específico. A santificação profunda por meio da provação extrema. É impressionante pensar nisso. É quase como se a morte tivesse sido rebaixada de cargo dentro do universo. Excelente forma de colocar. Ela era a executora implacável de uma sentença de condenação e agora foi transformada apenas em uma professora severa e temporária na escola do aperfeiçoamento humano. Essa é uma síntese perfeita da mente de Berkhoff. Na dinâmica da graça, a morte, que antes era a rainha do terror, agora é forçada a servir ao progresso espiritual de quem crê. Faz sentido. Vamos pensar na prática, nas aflições que cercam a nossa mortalidade. Pense no sentimento esmagador quando se recebe um diagnóstico incurável. Na consciência diária da nossa própria fragilidade, à medida que as costas doem, a memória falha. A aproximação inegável do fim. O que esse pacote de dores e incertezas causa no íntimo de um ser humano? O autor argumenta que o impacto disso, embora muito doloroso, tem um efeito espiritual profundamente benéfico e insubstituível. A proximidade da morte serve para humilhar o nosso orgulho arraigado. A gente se acha invencível, né? Exato. Ela serve para mortificar a nossa carnalidade destrutiva, frear violentamente o nosso materialismo e cortar na raiz aquele apego exagerado às coisas passageiras.
forçando a construção de uma mentalidade focada no que é eterno. Nós, analisando o comportamento humano, é fascinante perceber que a fragilidade é, de fato, o antídoto mais potente contra a arrogância. Saber que o nosso tempo tem um cronômetro regressivo e que o nosso corpo não suporta tudo é talvez a única coisa que nos impede de vivermos como tiranos cruéis, Com certeza. agindo como se fôssemos pequenos deuses das nossas próprias vidas. Mas o autor também levanta um aspecto ainda mais profundo sobre essa passagem pela morte, envolver uma participação em uma experiência maior, não é? Um conceito de identificação. Exato, ele toca no conceito belíssimo da união mística com Cristo. O autor expõe que não faria sentido que os seguidores fossem poupados da trilha que o próprio líder percorreu. Os crentes são chamados a participar das mesmas experiências do seu Senhor. É uma jornada compartilhada. Sim. Da mesma forma que o Cristo não contornou o sofrimento, mas entrou na sua glória, trilhando o caminho angustiante da dor humana e do abandono na morte. A passagem de quem crê por essa transição torna-se o teste supremo e final da resiliência da fé. O aguilhão venenoso da morte, que era a sua capacidade de condenar ao inferno, foi retirado. Tiraram o veneno. Tiraram. Sem o veneno, a mordida da morte ainda dói, claro, mas não mata a alma. Ela deixou de ser um muro impenetrável no fim da linha e foi transformada na porta estreita de entrada para uma existência perfeita. E isso justifica toda aquela estrutura lógica que dá peso à famosa declaração do apóstolo Paulo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso, ele estava preso, encarando a execução, e decreta isso. Ele entendeu que o seu antigo carrasco tinha virado um servo para o seu próprio bem. Perfeito. Olha, isso muda absolutamente tudo na forma como a gente enxerga o fato de estarmos vivos hoje. Para todos que nos ouvem neste momento, independente da idade ou do histórico de saúde, é essencial pensar em como essa quebra gigantesca de paradigma afeta a nossa rotina e as nossas decisões de amanhã. É muito prático. Demais! Quando a gente internaliza que a morte não é um buraco negro caótico que vai devorar a nossa história, mas apenas um evento de separação de hardware, uma transição de estado, e indo além, quando a gente compreende que a mera consciência de que vamos morrer é a principal ferramenta que o universo usa para refinar o nosso caráter, isso altera o peso da existência. Totalmente. Muda radicalmente como nós absorvemos um diagnóstico num consultório médico, altera a forma como demonstramos paciência quando as nossas forças físicas começam a minguar com a idade, e multiplica o valor que a gente dá a cada momento dessa vida material enquanto o nosso cabo de rede ainda está firme na tomada. A nossa fragilidade deixa de ser um defeito assustador para se tornar a moldura exata que destaca a nossa necessidade de algo maior. Exatamente. Sabe, ouvindo você detalhar essas implicações práticas e conectando essa erudição do Berkhoff com o comportamento da nossa cultura moderna, eu me pego refletindo sobre um fenômeno um pouco perturbador. Qual? Eu gostaria de deixar isso até como uma provocação para quem nos escuta. Se a experiência da fragilidade, as rugas, as limitações e a proximidade da morte servem por desígnio divino justamente para nos curar do nosso orgulho, da nossa autossuficiência e do excesso de apego ao mundo temporal, Certo. qual é o impacto real dessa nossa gigantesca obsessão moderna em esconder a velhice a todo e qualquer custo? Nossa. Verdade. Quando a gente vê uma sociedade que injeta bilhões em clínicas de estética e fórmulas milagrosas, não apenas para cuidar da saúde, mas para maquiar o envelhecimento e varrer a mortalidade para debaixo do tapete, será que nós não estaríamos, na verdade, sabotando o nosso próprio desenvolvimento? É uma pergunta fortíssima. Ao tentar banir a imagem da morte do nosso cotidiano, nós não estamos nos privando do mais profundo amadurecimento espiritual que poderemos alcançar. Olha, é uma ironia trágica se a gente parar para pensar. Ao criar uma cultura inteira voltada para fugir desesperadamente de qualquer lembrete de que o nosso tempo é limitado, a sociedade acaba anestesiando a bússola que dá direção à vida. Exato. Se a gente acreditar que pode esticar a juventude física para sempre, nós vamos continuar agindo como aqueles pequenos deuses orgulhosos dos quais o autor nos alertou, acumulando coisas inúteis e ignorando o cultivo da alma.
Essa recusa frenética em aceitar o nosso próprio declínio, essa tentativa de sermos deuses de plástico imortais, pode estar custando a própria sabedoria necessária para saber viver os dias que nos restam. Fugir da professora nos impede de aprender a lição. É uma provocação desconfortável, mas absolutamente necessária para todo mundo refletir ao longo dos próximos dias. Foi um privilégio imenso dissecar essas páginas e essas angústias humanas com todos que nos acompanham com tanta atenção. E para quem se viu instigado por essa densidade literária e teológica, deixo aqui um aviso muito importante. Fiquem atentos e não deixem de nos acompanhar. A fim de continuarmos desvendando esses conceitos estruturais da fé, quero informar que teremos um novo episódio desse mesmo livro, Teologia Sistemática, em breve. E tem muita coisa ainda, viu? Tem muitos capítulos fundamentais que precisamos explorar juntos para completar esse quadro. Sem dúvida alguma. Há oceanos de profundidade nesse material, e este foi apenas o primeiro passo nas águas da escatologia. Estarei ansioso para continuarmos essa investigação. Agradecemos demais a companhia atenta, o tempo e a mente aberta de cada pessoa que esteve conosco em mais essa jornada complexa. Que as ideias de hoje encontrem terreno fértil. Até a nossa próxima análise profunda. Continuem questionando e buscando. Deus abençoe todos os ouvintes.